Pessoal, neste vídeo nós vamos continuar falando sobre corrupção no governo Lula. Parece que isso é uma novidade, né? Aqueles que apertaram ali o 13, que viram a cara de um ladrão, a foto de um ladrão ali na urna, e apertou o 13 e confirmou, você merece ser roubado, porque você não passa de um idiota. Porque quem não conhecia este ladrão e a sua quadrilha quando teve as eleições lá em 2022? Quando tiraram ele da cadeia e colocaram ele para concorrer ali, já dando bem certo que ele seria o eleito, entre aspas. Então, se você apertou o 13, apareceu a cara daquele ladrão e você confirmou, você não passa de um idiota. E os vídeos que eu vou mostrar para vocês aqui, as matérias que eu vou mostrar para você aqui, se não te indignar, é porque você é mais idiota do que você pensa. Então, se você é um petista e você vem aqui no meu canal assistir o vídeo, não assista até o final, que você vai ficar muito puto da cara com este vídeo aqui. Agora, se você não é um idiota como esses petistas, assista aí para que você se indigne também e que você compartilhe vídeos como este meu aqui, nos grupos aí, para que as pessoas nunca mais coloquem o dedo ali na urna para apertar 13 e colocar essa quadrilha no poder. Então, peço a você, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se inscreva no canal se você não tiver inscrito, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos como este aqui. E também não se esqueça de deixar o seu like e de fazer os seus comentários, principalmente de fazer os seus comentários sobre esta quadrilha que está no poder nos roubando. Vou falar aqui do aposentão, né? Estão chamando de aposentão, para mim era o previdenção, esse roubo dos velhinhos aposentados. E também vou falar aí do roubo lá do consórcio Nordeste, roubo dos respiradores. Então vamos começar aqui, pessoal, mostrando para vocês este vídeo aqui, que é uma notícia aqui lá na Record. Essa notícia aqui é de outubro de 2021, em plena pandemia. Olha só aqui o que dizia o Jornal da Record. Gastos milionários, respiradores que nunca apareceram e muita coisa a ser esclarecida. As compras realizadas pelo chamado Consórcio Nordeste deveriam ajudar no combate à pandemia, mas não foi bem isso o que aconteceu. Uma CPI realizada no Rio Grande do Norte tem cada vez mais indícios de corrupção em contratos firmados pelo consórcio. Em um deles, 48 milhões de reais para a compra de respiradores sumiram. Eles foram pagos a uma empresa que vendia produtos à base de maconha e não havia feito um respirador sequer. No auge da pandemia, governadores nordestinos se reuniram para comprar em conjunto itens de primeira necessidade no combate à Covid-19. Fizeram um consórcio. Uma dessas compras foi feita com a empresa HempCare, especializada em produtos à base de maconha e que nunca havia feito um respirador sequer. Ela ganhou um contrato de 48,7 milhões de reais pago pelo consórcio para entregar os equipamentos. A empresa, que tem como sede um apartamento nesse prédio, na zona sul de São Paulo, dizia intermediar uma negociação com uma companhia chinesa. Até hoje, o presidente da CPI do Rio Grande do Norte quer saber para onde foi esse dinheiro. Essa compra envolveu 48,7 milhões de reais para os 9 estados nordestinos. E esse dinheiro foi todo perdido. Mais da metade desse dinheiro, no plano inicial, seria só para propina. Essa é a nota fiscal da compra, emitida em abril do ano passado e obtida com exclusividade pelo Jornal da Record. O que também chamou a atenção da CPI é este número. Ele indica que esta seria a segunda nota da história da HempCare, criada menos de um ano antes. Algo muito estranho para alguém que prometia 300 respiradores. Outro detalhe, o dinheiro foi pago no ato da assinatura, sem garantias. A governadora do nosso estado, ela é investigada por ato de improbidade, não é por corrupção. Ela, como outros governadores, fez o pagamento antecipado, sequer o contrato estava assinado, de milhões de reais a uma empresa que funcionava num apartamento com 100 mil reais só de capital social e claramente uma empresa laranja para lavar dinheiro de corrupção. A HempCare ainda fechou uma parceria com uma empresa de Araraquara, no interior paulista, a Biogel Energy, para supostamente entregar os respiradores. Só que o negócio também não avançou e os equipamentos nunca chegaram. Mesmo assim, a HempCare prometeu para a prefeitura da cidade a doação de 30 equipamentos. Nós estamos também averiguando a participação do prefeito de Araraquara, Edinho, do PT. Nós ainda não temos elementos para colocá-lo como investigado, mas ele já foi convocado à CPI. Segundo o presidente da CPI, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, do PT, deve ser ouvido na próxima semana. Os deputados querem saber por qual motivo a prefeitura da cidade aceitou receber respiradores pagos pelo contribuinte nordestino e que viriam de uma empresa que não tem qualquer experiência no assunto.
Na época da compra, quem comandava o consórcio era o governador da Bahia, Rui Costa, do PT, e o também petista Carlos Gabas, ex-ministro da Previdência Social no governo Lula, era o diretor. Existem políticos do PT investigados pela CPI, né? E a gente não tem nenhum problema de dizer, e a culpabilidade deles será averiguada ao final da CPI. Mas a governadora do nosso estado, Fátima Bezerra, ela é investigada, o presidente do consórcio Nordeste, quando do desvio dos recursos, o atual governador da Bahia, Rui Costa, mas investigado na condição de presidente do consórcio Nordeste. E o diretor-geral do consórcio Nordeste, Carlos Gabas, esse sim, investigado e um dos maiores suspeitos de participação nesse esquema. Gabas esteve na CPI, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, no início do mês, mas permaneceu calado. Eu não responderei nenhuma pergunta e exercerei meu direito ao silêncio conforme decisão do Tribunal de Justiça. Para esse especialista em direito público, o contrato firmado pelos governadores estava cheio de brechas para a corrupção. No mesmo contrato, uma série de situações atípicas. Tudo a demonstrar, de fato, fortes indícios realmente de irregularidade nessa contratação. Em nota, a Prefeitura de Araraquara disse que nunca recebeu a doação de respiradores e que a CPI tenta criar um fato político. Já a assessoria do governador da Bahia, Rui Costa, afirmou que... Pois é, pessoal, tá bem explicado aí, né? Essa matéria de outubro de 2021, em plena pandemia. 9 governadores do consórcio Nordeste. Rui Costa era o presidente desse consórcio Nordeste. Ele era governador da Bahia à época, hoje ele é ministro da Casa Civil, se não me engano, do Lula. Nós tínhamos ali também o Wellington Dias, nós tínhamos também lá a Fátima Bezerra, lá do Rio Grande do Norte. Inclusive, essa CPI aqui foi criada lá no Rio Grande do Norte, porque a CPI da Covid só queria investigar o Bolsonaro. Um negacionismo do Bolsonaro. Eu vou mostrar para vocês aqui em que a imprensa brasileira estava ocupada e não quis olhar este roubo aqui de quase 50 milhões de respiradores. Quase 50 milhões de respiradores, inclusive esse consórcio Nordeste. Engraçado, né? É muito interessante. Eles colocaram uma prefeitura do interior de São Paulo, a prefeitura de Araraquara, comandada pelo Edinho do PT, colocaram ela no consórcio Nordeste. Consórcio Nordeste, uma prefeitura do interior de São Paulo. Para roubar junto. E aí roubaram quase 50 milhões de dinheiro público. Esses respiradores nunca apareceram. E aí você viu ali que a nota lá da Hemp Care, que era uma loja de maconha, era a nota número 000002. A nota número 2. Né? Então, um bando de ladrões. E nós temos aqui o Cláudio Dantas, o portal do Dantas. Consórcio Nordeste. Dinheiro de respiradores foi para carros de luxo. Então foi descoberto aí que foi comprado carros de luxo. E aí, interessante a gente ver quem que estava aqui no tal do Consórcio Nordeste. Nós temos aqui, ó, Jacques Wagner, do PT, o primeiro aqui, né? Jacques Wagner, do PT. Esse senhor aqui eu não sei quem que é. Tá aqui o Flávio Dino, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, mas que na época era governador do Maranhão. Tem aqui a Fátima Bezerra ao centro aqui, ó. A Fátima Bezerra, que é governadora do Rio Grande do Norte. Tá aqui o Rui Costa, que era governador da Bahia. Essa senhora eu não sei quem que é, esse aqui também eu não sei. Mas aqui o Wellington Dias, acho que era governador do Piauí. Então, um bando de esquerdistas, de petistas aqui, que roubaram quase 50 milhões de reais, inclusive o Flávio Dino, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí agora, a Polícia Federal, depois de todo esse tempo da direita denunciando esse roubo dos respiradores, eles fizeram vistas grossas, porque eles tinham que colocar o Lula no poder. Eles tinham que tirar o Bolsonaro, então tinha que fechar os olhos para o roubo do PT e falar só do Bolsonaro. Genocida, negacionistas e tantos istas. E aí agora nós temos essa matéria aqui, dá nojo da gente ver isso daqui, pessoal, dá nojo. Eles não viram na época, aí agora estão enxergando o que aconteceu naquela época, estão enxergando agora. Aconteceu em 2021, eles estão enxergando isso 4 anos depois. Olha só o que diz aqui, acho que é Fabíola Cidral, né, lá do UOL. E a gente começa o dia, inclusive, com uma reportagem exclusiva falando do período da Covid. Você lembra sobre aquela história da compra de respiradores? Algo que foi muito grave no nosso país, inclusive há inúmeras investigações de pessoas que morreram por falta de respiradores, a compra desses respiradores pelos estados. Aí teve a compra de respiradores por parte do consórcio Nordeste. E o que a Polícia Federal descobriu?
Uma investigação da Polícia Federal revela que na compra de respiradores na pandemia de 2020, teve outros destinos esse dinheiro. Os 48 milhões e 700 mil reais pagos pelo consórcio Nordeste, que era presidido inclusive por Rui Costa, atual ministro do governo Lula da Casa Civil e na época governador da Bahia, esses 48 milhões e 700 mil reais foram desviados pela empresa contratada por meio de diversas transferências bancárias. O dinheiro público, ao invés de comprar respirador, sabe o que ele comprou? Carro, pagou fatura de cartão de crédito, pagou até mensalidade escolar de um dos investigados. É mais um escândalo de corrupção no nosso país e que, lamentavelmente, na época da Covid. Quem está conosco é a Aguirre Talento, que assina essa reportagem com a Natália Portinari. Lamentavelmente, na época da Covid, a imprensa não quis divulgar isso daqui. A imprensa não quis, a imprensa se negou a divulgar isso daqui, porque isso daqui ia ajudar o Bolsonaro. Então deixa o PT roubar durante o governo Bolsonaro e vamos colocar a culpa de tudo que acontecer de ruim no governo Bolsonaro. Esse negacionista, esse genocida. E aí vem a pergunta, né? Quantos nordestinos morreram sem respiradores durante a Covid? Pergunta aqui o Cláudio Dantas. Quem que é o genocida, gente? Quem que é o genocida? Aquele que fez de tudo, mas que a imprensa nunca gostou dele e que o sistema nunca gostou porque ele não deixava ficar roubando, ficar mamando na teta pública, mas que nunca cometeu nenhum ato de corrupção, nunca desviou R$1, pelo menos não tem nada comprovado de que ele tenha desviado R$1 da pandemia ou de qualquer outro dinheiro público, porque se tivesse já tinham prendido esse cara há muito tempo, tanto que perseguem ele, ou esses vagabundos aqui que roubaram quase 50 milhões para comprar respiradores e deixar as pessoas morrer sem ar nas UTIs aí. Quem são os genocidas? Quem são os verdadeiros genocidas? Na minha opinião, é quem roubou o dinheiro que era para ser destinado para essas pessoas aí se livrarem aí da morte, né? Agora, o que dá mais nojo ainda de ver é essa senhora aqui, essa senhora que se chama Raquel Landim, lá da UOL. Eu vou mostrar para vocês o vídeo dela aqui falando e vocês vão ficar com mais nojo ainda dessa imprensa podre. Olha o que disse agora essa senhora aqui em relação a este assunto. Fabiola, o que eu acho que mais choca nesses dois casos recentes que estão agora no noticiário, tanto o caso do INSS quanto esse caso dos respiradores, que não é novo, mas que está voltando com mais detalhes graças à investigação do Aguirre e da Natália, é a disfarçatez de roubar do mais pobre, ou daquele que está totalmente desprotegido. Porque no caso do INSS, você está roubando ali R$50, R$60, R$70 do aposentado. Daquele que recebe aquele mínimo para viver depois de ter trabalhado uma vida inteira e que está ali aposentado pelo INSS, recebendo aquele pouquinho para sobreviver. E no caso dos respiradores, era um dinheiro que estava sendo destinado às pessoas que estavam morrendo sem ar na Covid-19, né? Será que é tão difícil da gente lembrar disso? Eram recursos que estavam sendo destinados a se procurar o mundo inteiro para tentar achar respiradores, equipamentos para trazer para as pessoas que estavam com falta de ar e morrendo sem ar nos hospitais. Então é desse tipo de desvio que nós estamos falando, daquele que está absolutamente vulnerável. Então é a disfarçatez de conseguir usar esse dinheiro para a corrupção, de conseguir roubar o dinheiro de quem está morrendo sem ar. Né? Você rouba o dinheiro do aposentado e depois você rouba o dinheiro de quem está morrendo sem ar. E aí você puxando o fio da meada, especificamente, depois a gente pode falar mais da história do INSS, porque tem várias questões abordadas ali, mas especificamente do caso dos respiradores, como a Aguirre bem explicou, essa é uma história que não é nova. Essa história apareceu várias vezes na CPI da Covid e naquela época ela era bradada pelos bolsonaristas para justificar o negacionismo de Jair Bolsonaro. Então toda vez que Jair Bolsonaro queria justificar o seu negacionismo, justificar não comprar vacina, justificar desdenhar da Covid-19, justificar desdenhar da utilização de máscaras ou de qualquer outro método que pudesse
ajudar as pessoas a sobreviver, porque a gente se lembra que em Manaus as pessoas também morreram sem ar porque se distribuía cloroquina. Sempre tinha alguém para falar dessa história dos respiradores. E a gente estava tão perdido, digo nós, a opinião pública, os políticos, a própria CPI, naquela confusão toda, daquele negacionismo tão intenso de Jair Bolsonaro, que estava até difícil olhar para esse crime, porque não dava para justificar aquele negacionismo de Jair Bolsonaro, né? Então, tomara que agora, com mais calma, a gente consiga realmente ir fundo nessa investigação e colocar na cadeia quem desviou dinheiro de quem estava morrendo sem ar. É muita disfarçatez, como ela disse, né? Muita disfarçatez da cara dessa senhora, né? Que ela também deveria ir para cadeia junto com esses ladrões aí. Essa senhora aqui e alguns da imprensa, ou muitos da imprensa, deveriam ir para cadeia junto com essa turma. Porque na época, é porque nós tínhamos que olhar o negacionismo do Bolsonaro, que não queria usar máscara. Tá comprovado que máscara não servia de nada. Eu mesmo nunca usei essa porcaria, usava quando era para entrar em ambiente que era fechado, que era proibido entrar sem máscara, senão você não entrava, eu usava. Saía na rua, eu tirava essa porcaria, porque eu sabia que nunca valia de nada isso daí. Qualquer idiota aí sabia. Não precisava ser nenhum expert, não, nenhum especialista, como eles dizem. E a tal da máscara não resolvia bosta nenhuma. Conheci várias pessoas que viviam cheias de cuidados aí, pegou essa doença, esse vírus, e acabou morrendo. Eu nunca tomei imunizante nenhum, nunca usei essa porcaria dessa máscara e nunca tive problema. Então isso aí dependia da imunidade de cada um. E tinha sim que tomar o remédio para prevenir. Eu tomei os remédios e me preveni. Foi proibido de tomar os remédios de prevenção que o presidente falava. Para as pessoas tomarem remédio de prevenção. Todo problema tem prevenção, gente. Aí você tem que ir pro hospital como Bolsonaro, só quando você estivesse morrendo sem ar, aí pegaram aquela fala dele, inclusive editaram aquele pedacinho dele. E estava imitando as pessoas sem ar, esse genocida. Bolsonaro implorando para as pessoas usarem o remédio para prevenir. E agora, quem são os verdadeiros genocidas? São os ladrões? São esse pessoal aí que falou que nós não podíamos divulgar a matéria, porque os bolsonaristas estavam denunciando isso aí, mas nós não podíamos fazer nada porque nós tínhamos que cuidar do negacionismo do Bolsonaro e deixaram roubar esses respiradores, esses quase 50 milhões de respiradores, e várias pessoas perderam a vida por conta disso, por falta desses equipamentos. Então, quem são os genocidas? Quem são os genocidas? E enquanto isso, nós temos agora, né, o mais recente, que é o aposentão, o INSS-ão, o roubo do INSS, roubo dos velhinhos, roubo dos aposentados. Sindicato que tem irmão de Lula como diretor bateu recorde de arrecadação com desconto de aposentadorias. Essa notícia é de agora há pouco. Mas já tinha sido publicado, né, ontem, antes de ontem também, sobre o mais de 100 milhões a mais do que o normal que o sindicato do irmão do Lula recebeu aí, do dinheiro dos aposentados que foi roubado. Pessoas que eu vou mostrar para você, como essa senhorinha e uma outra aqui que é entrevistado nessa matéria aqui, ó. Como que uma pessoa sabe, a disfarçatez, a coragem de roubar uma senhorinha como essa, e parece estar até doente. Dá uma olhada aqui, gente. Tem mês que não vem nem R$1.000. Nem não. Não, só com 2 vezes que eu só recebo. Como ele recebeu uma vez, ele recebeu 900, outra vez 950, e a outra participou em 905. Assim. E a senhora não sabia nem o que era? Não sei nem o que era. Sei que tinha desconto, tinha vez que eu recebia 500, tinha vez que eu recebia 450, e ia todo descontado lá, ficava tudo lá. E eu pagando sem saber, depois que eu acabava, que eu ia dar fé do prejuízo. Não ia de receber só tanta coisa que eu não sei nem de quê. Aí eu dizia, não, a cesta base é desconto de sindicato, é desconto não sei imposto, não sei o quê. Não sei de que tanto imposto, não sei de quê. Tá. E aí eu quero prejuízo, viu? Dinheirinho do aposento, mas você sabe, mal vem muito desconto e eu não sei de quê, que eu não recebo meu dinheiro completo, de jeito nenhum. Só aposentado pelo sindicato mesmo. Mas tem aquelas associações que a senhora nem conhece? Tem muitos que eu nem conheço. Faz descontarem nisso, que a gente tá pagando e eu não sei por quê, porque eu não recebo, nunca recebi nada. O meu dinheirinho é pouco. Aí o pouquinho velho que a gente recebe, aí é para comprar o remédio, comprar a roupinha, comprar o calçado. E vamos passando dele isso mesmo. Quem descobriu mais foi minha esposa, né? E até porque ela ficou falando, e esse desconto que tá vindo aqui? Aí eu disse, que desconto? Aí foi quando ela pegou a relação, né, do extratozinho que eu puxei,
E aí disse, olha, tem um desconto assim, tal. Eu digo, não, nunca percebi, não. E os descontos eram de quanto? Um foi de 30 e poucos reais e o outro foi de 69 e alguma atração. E eles lá na justiça lá foi que me falaram que essa associação é do sindicato, dos aposentados. Eu digo, como é que o sindicato entra na propriedade dos outros, sem autorização, sem comunicar os aposentados, sem nada? Porque a mim mesmo não me comunicaram nada. E como é que entra no meu benefício sem a minha autorização? Pois é, né, gente? Você vê que são pessoas simples, pessoas pobres que dependem daquele 30, daquele 50, daqueles 60 reais, como disse a senhora, que foi descontado. Isso aí faz falta para essas pessoas, e muita falta. A minha mãe estava nessa situação. A minha mãe estava tendo esses descontos. Ela teve que ligar lá para poder suspender os descontos. Mas não devolveram o que foi descontado. Em alguns meses que foi descontado, não devolveram. Então, roubando pessoas simples, velhinhos, idosos ali que precisam desse dinheiro. Um salário mínimo. São um bando de vagabundos, ladrões. E você que apertou o 13 e viu a cara deste ladrão lá e confirmou, você é um idiota. Você é um idiota. Ai, mas o Bolsonaro não queria usar máscara, ele andava sem capacete, ele fazia motociata, ele andava de jet ski, ele perturbou uma baleia. Olha no espelho, seu idiota, e veja que você é um idiota, porque você colocou essa quadrilha no poder que está te roubando, está roubando seus pais, seus avós. Eu fico sem palavras para dizer isso daqui, gente. Eu fico sem palavras para descrever o que nós estamos vivendo. Nós estamos aqui com uma quadrilha no poder. Hoje nós temos aí o Flávio Dino lá no Supremo Tribunal Federal, que devia estar na cadeia. Devia estar na cadeia por ter roubado esse dinheiro dos respiradores, junto com o Rui Costa, com essa turma toda, Fátima Bezerra, esse povo tudo do PT e Edinho Silva. Devia estar todo mundo na cadeia, inclusive estes vagabundos da imprensa aí que diziam que não podia mostrar na época isso daí porque ia beneficiar o Bolsonaro. Então deixaram as pessoas morrer sem respirador para não mostrar a matéria porque ia beneficiar o Bolsonaro. Então, pessoal, desculpa o desabafo, mas é complicado a gente assistir isso daqui e a gente não se indignar. Se você não se indigna com isso e você ainda continua sendo um petista, parabéns por você ser um comedor de capim do PT. Você é um burro. Você é um burro. Prove aí R$1. O tanto que já investigaram o Bolsonaro. Me mostre aí R$1 desviado pelo governo Bolsonaro. R$1 desviado pelo governo Bolsonaro. Se tivesse, ele já estava na cadeia, porque o tanto que perseguem esse cara, ele já estaria preso. Mas aí você vê aí, ó, a Polícia Federal minimamente investigando, porque a Polícia Federal do PT, eles não deixam investigar. E aí minimamente investigando ali, isso aí já estava lá com todos os dados apurados lá na CPI lá do Rio Grande do Norte. Eles estão apenas pegando agora a linha e puxando. E aí o Lula, né, o combinado devia ser 2 anos pro Lula e 2 anos pro Alckmin. O Lula não quer sair, porque o Lula quando vê o poder ele não quer mais largar, ele não quer largar o osso. Estão agora tentando derrubar ele, para deixar o Alckmin assumir o poder agora, porque aí sim, se o Alckmin assumir, inclusive vai ser muito ruim pro Bolsonaro, tá, se o Alckmin assumir. Ruim pra direita, porque eles vão fazer de tudo para reeleger o Alckmin. Já o Lula não tem a mínima chance de reeleição e eles sabem disso. Então, o fato deles estarem mostrando essas matérias agora e batendo nesse desgoverno que está no poder, esse ladrão que está no poder, não é para ajudar ninguém, não. É para ajudar eles mesmos, o sistema. Para tentar colocar o Alckmin lá e depois colocar o Alckmin de novo no poder em 2026. Ninguém tira, se colocarem o Alckmin agora tirar o Lula, ninguém tira o Alckmin do poder em 2026. Ele vai ser o próximo presidente. Eles vão dar jeito para ele ser eleito. Assim como fizeram com o Lula. O sistema vai colocar o Alckmin lá. Vocês podem ter certeza disso. Então, pessoal, é isso. Peço a vocês que observem se estão inscritos no canal. Se não tiver, se inscrevam aí, deixem seu like, façam aí seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.